primeira vez que vim para as Salinas, tinha 13 anos. Fui conduzido da escola, fiz o exame, fui aprender como deram. Ainda vou lá quando calhei, já lá fui este ano, para pôr uma cheia de sal. Nunca se para, mas já não posso. Eu estou velho. É que eu estou 90 anos. Não é 90 dias. A água ferve. A água a certas alturas, a gente vai lá dentro, mas temos que ir logo se ela acaba fora. Não se pode aguentar. Tanto que, antigamente, íamos lá dentro. Para o sal e tudo era lá dentro. Era descalço. Até onde era banhado com a salmoura, a pele caía toda. A pele caía toda. Levantámos ali às 3 horas, 3h30. Chegámos aqui à Marinha, comíamos alguma coisa e íamos trabalhar. Uma rosinha na cabeça, uma canastra, íamos trabalhar. Hoje é um dia especial, hoje abrimos as portas, isto é, como sabem, uma instituição, uma fundação que uma das atividades que faz é a produção de sal. Hoje, como dia especial que foi, abrimos as portas aqui à população para visitação e também para voluntariado. As pessoas acederam a vir aqui fazer uma ajuda, ao fim e ao cabo, na rapação e extração do sal. Portanto, é um dia, como digo, especial. A nossa vida em Alcochete passou sempre pelas Salinas. Foi grande parte do emprego, dos alcochetanos, ao fim e ao cabo, foi o sal. Isto passa de geração em geração. Lógico que isto podia ter muito mais gente a trabalhar se, entretanto, houvesse mais salinas ativadas, ao fim e ao cabo. Mas toda esta geração nova, independentemente de não terem nunca entrado numa salina, mas estão ligados sempre a esta matéria também. Já através das festas de Alcochete, do Barreto de Varia das Salinas, portanto, o nome Salinas em Alcochete é um nome vivo, quer dizer qualquer coisa. E esta geração toda sabe isso. Alcochete tem características muito singulares. Nós temos uma relação muito estreita com o rio e temos também uma relação muito estreita com a Lesíria e com as manifestações culturais provenientes da Lesíria, nomeadamente aquelas que dizem respeito à Festa Brava. E isso foi moldando também a atividade e a cultura da comunidade ao longo dos tempos. Gostamos de dizer que temos uma relação muito próxima e estreita com o Rio Tejo, nas suas diferentes componentes. Naturalmente que a componente económica é fundamental ainda hoje. Aliás, ainda hoje ou hoje transmite-nos ou possibilita-nos a existência de mais atividades económicas relacionadas com o rio, para além das tradicionais, e quando falo das tradicionais, falo da piscatória e também da safra do sal. Carregava a Marinha, era isto tudo. A Marinha era aquilo tudo. Quando começavam a rapar os talhos era isto, assim, como estes aqui. A Marinha era tudo igual. Quando acabavam, começavam a rapar dali para cá. Quando chegavam ao fim já estava outra vez bom para rapar outra vez, por isso. Era sempre. Mas tinha aqui centenas de homens a trabalhar. O sal, em todo o século passado, ainda antes da guerra, era absolutamente essencial para as pessoas, porque ninguém podia viver sem sal. A palavra, aliás, salário vem de sal. Muitas vezes pagava sem sal, porque quem não tinha sal não podia preservar os alimentos, não podia preservar os alimentos, passava fome. E essa atividade manteve-se até ao fim da década de 60.
depois começaram a aparecer os frigoríficos, portanto, depois da guerra, os frigoríficos com o preço mais barato, e toda a gente conseguia adquirir já um frigorífico a pouco e pouco, e foi desaparecendo esse comércio. O Tejo tinha salinas que davam uma produção na ordem das 100 a 120 mil toneladas de sal por ano. Hoje estamos reduzidos aqui a esta produção de sal. Nós estimamos produzir aqui na ordem das 150, 200 toneladas, não neste ano, mas nos anos vindouros. Esta marinha no Tejo até nem é das maiores, mas portanto esta tem cerca de 18 hectares. Aqui no Tejo, para ter um exemplo, há salinas com 120 hectares, que é a maior salina aqui era a maior salina portuguesa. Esta, portanto, era uma salina que deixou de funcionar na década de 90, após a construção da Ponte Vasta Gama, e iniciou-se esta fundação, quis reativar uma salina e começou a fazer este processo de recuperação da salina em si. Toda esta zona que nós estamos, a área de preparação, estava tudo destruído, porque isto teve 6 anos ou 7 sem haver qualquer tipo de manutenção. E começou-se então a parte da recuperação da salina. Falta-nos agora só entrar dentro da área de cristalização. Toda esta zona onde nós estamos passa por uma zona também de preparação de águas, só que aproveitamos e estamos a aproveitar, como é um chão limpo e bastante saudável, ao fim e ao cabo, estamos a aproveitar este terreno para fazer a cristalização. Fazer sal pressupõe que existam determinadas condições naturais para que se produza sal, e tem que se consolidar, tem que se encontrar toda essa junção de ter sol, ter vento, ter boa água a grau suficiente para a produção de sal, porque se um deles desequilibrar, não temos sal. Se houver muito vento, pode a água estar muito boa, pode o sol dar, mas já não vamos fabricar sal. Se tivermos só sol e não tivermos vento, não fabricamos sal. Ou seja, todos esses aspectos estavam ligados. O meu pai era um antigo encarregado de uma empresa e eu nas férias da escola vinha para aqui dar água, depois passei a carregar o sal também. Depois comecei a andar com o meu pai, porque ele tinha uma dificuldade visual. Comecei a andar com ele, começou-me a explicar o processo e depois fiquei à frente dos trabalhos. Isto na década talvez em 83, 84, comecei a ficar e foi até aos dias de hoje. A única diferença de hoje para há 50 anos atrás é que a extração do sal que se fazia, o carrego do sal que se fazia para a serra, era feito à cabeça, era feito com canastras e à cabeça. Na década de 70 começou, ou seja, as pessoas já tinham dificuldade em carregar o sal à cabeça e passou a ser transportado pelos carrinhos de mão. E pronto, a única diferença de há 50 anos, possivelmente, será o transporte do sal para a serra. Até era bom que isto pudesse gerar emprego para muita gente, né? Derivado àquilo que estamos hoje a atravessar. Mas, pronto, lá está. Antigamente, enquanto que era quase um processo natural as famílias aderirem ao trabalho no sal, hoje em dia já está a ver o esforço físico que é preciso empregar, está a ver a maneira como se anda aqui dentro. As pessoas hoje já em dia, já com outros recursos e com escolaridade acima da média, ao fim e ao cabo, já não têm tanto interesse. Mas neste contexto, as pessoas correm aqui para ajudar e para ver o que eram antigamente a filosofia. É difícil. Agora já não é nada do que era. Difícil era antigamente, está lá umas fotografias, aquelas canastas de sal à cabeça. Agora um gajo com uma canasta daquelas partia os coisas. Homens duros, rijos. Agora é tudo feito. Agora é outra época, é a época dos computadores. Não?
Agora não sabia tabuada, não há máquina. Tudo era transportado por via marítima. E os marítimos, chamados os marítimos, eram os barqueiros, que normalmente um barco trabalhava sempre com 3 pessoas, um arraiz, um camarada e um moço, e em 40 barcos isto passava aqui uma série de famílias a sobreviver disto. Daí o nome que se dá aos marítimos. Nós estamos aqui a bordo do iate Setúbal, iate escrito com H, não é por nenhum erro ortográfico, nem nenhum acordo novo, mas tem a ver com a sua origem. O iate é descendente dos iates que vinham do norte da Europa, principalmente da Holanda, e eram embarcações que vinham no século XVII, século XVIII, carregar sal de Setúbal. Portanto, o porão era todo aberto lá por baixo e amplo, onde o sal era carregado a granel. Esta embarcação pesa neste momento 35 toneladas em madeira e carregava à volta de 30 a 35 também em sal, portanto eram grandes embarcações de carga. Isto porque o sal de Setúbal sempre teve uma qualidade muito superior em relação ao sal de outras proveniências, porque no fundo das salinas em Setúbal era criada uma microalga que permitia que quando o sal fosse varrido, que se chamava serrer o sal, ele viesse mais branco, okay? E com os cristais um pouco maiores. Okay? Portanto, por isso era muito apreciado pelos nórdicos, principalmente pelos holandeses, porque na conservação do arenque permitia que o peixe ficasse mais branco e estava disso. É o sal de Setúbal que ajuda Portugal a tornar-se independente em 1640. É com o sal de Setúbal que se paga as armas aos holandeses, né, para se fazer a guerra contra os espanhóis. Ou seja, esta ligação, esta entrega de Setúbal ao esforço nacional é muito acentuada, sempre foi muito importante. O pão de sal é um bloco de sal com várias formas, pode ter forma de uma casa, pode ter forma, sei lá, pode ter N formas, consoante também a forma em si, não é? E depois fica com a parte que adquiriu do desenho, é bastante giro também. Temos aqui um antigo marmoteiro, atualmente tem 91 anos, e foi sempre uma pessoa que se interessou por esse tipo de artesanato. No meu tempo era. No meu tempo, a gente aqui assim não tinha hora em coisa nenhuma. Era pegar à hora que podia, até à hora que podia. Compreende? Pois, aqui a nossa jornada aqui eram 7 horas. Pegávamos às 8 horas, meio-dia, íamos almoçar. 1 hora ia trabalhar. Às 4 estava pronto. Olha, chegaram a ser muitos, e depois era poucos demais. Chegavam aqui 14 homens, 13, e depois cheguei a estar aqui a trabalhar com 5 homens. O ano passado já não fabricou. Este ano não fabrica. Isto a pouco vai degradando tudo. Já só que para aí há muitas, da Marinha, das ruas. Não há hora de cortar nada. Não querem que mexam em coisa nenhuma, não é mesmo. Antigamente havia o sal, que apanhava o pessoal todo para o sal. E na altura da agricultura, começava a agricultura, uma comparação aí em outubro, já começavam a meter gente para o trabalho. Que a gente... Em setembro, geralmente, é as adegas. Fazer o vinho. E depois, em outubro, começava na agricultura. Outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro.
era só ocupar na agricultura. A gente chegava a março, vinha para as salinas, começava a fazer limpezas. Essa limpeza, carregávamos e rodar peças aí assim, fazer limpezas. Depois começava na caixa da Marinha, dentro da Marinha, porque a Marinha não era mexida enquanto não tivesse reservas e caldeirões e tudo limpinho. Depois já começava a estar na caixa da Marinha. Na caixa da Marinha já começávamos a rodar aquilo, as impurezas a pôr na borda dos talhos, para carregar para fora. Bom, a assear aquilo. Depois daquilo ter o tempo próprio, porque a gente fazendo as limpezas, depois damos ali uns dias, que é corar a Marinha. A Marinha vai arejando, agora está debaixo de água, está macia. Mas depois tira-se a água fora, começa a fazer as deitas, que é as limpezas, e o terreno depois está seco e vai enxugando. Vai enxugando e vai ganhando grau. Quando se vê que está já sequinho, que já dá lá para dentro, os homens não fazem rastro, não fazem nada, vai água para dentro. Essa água entra aqui assim, das comportas, cora até lá abaixo de tudo, é 40 e tal hectares que é banhado. A pouco e pouco, ao fim de 2 meses, já tem ali um palmo, mais de um palmo de sal. Eu recordo-me de uma ocasião também haver uma falta de trabalhos como há agora. Falta de trabalhos. Não era falta de trabalhos, era crise. E havia fome. Eu era solteiro. O meu pai que das tem chamava-me. Eu pegava numa saquinha, descalço, ia para almilhar a pé, para lá e para cá, e para o monte, e para a bicha do pão. Não apanhava pão, porque só havia 2 ou 3 padarias que amassavam. Depois aquilo era um bando de gente em cada uma. Não apanhava pão, vinha para casa. E o meu pai era encarregado ali na Quinta de Duque. E eu chegaria ao pé dele e dizia, é pai novo, não é pão. Não. Então vai lá à Patrocina, que era em São Francisco, onde a gente gastava. Vai lá à Patrocina, que esse pode arranjar uma coisa. Arranjar um quarto de pão. Ter que dar para ele, para a minha mãe, uma irmã que já faleceu, um irmão que tinha em Lisboa também já faleceu, há um outro vivo e era eu. Tinha que trabalhar em todos. Quarto de pão. E eu fartava-me correr até à hora do almoço para apanhar esse pão. Ganhávamos aqui assim, 7 mois. Ora, 7 mois de sal. A 18 canastras, 126 canastras, não é? Para ganhar 44 escudos. Naquele tempo ganhava 44 escudos. Carregar para os barcos é que já não era o patrão a vender o sal, já não era 18 nem 16. Eram 15. Eu quero olhar tudo é isso. É que os patrões, sossegadinhos em casa, ganhavam logo um belo jornal, compreendo. Porque carregava as 8 canastras cá para cima. E esse sal que carregava, ele ia vender, já vendia a 15. Depois andamos, veio para as 16 canastras. Carregámos as 16 canastras. E ele vendia a 15. Então assim. Era tudo assim. Cada barneteiro de uma marinha tinha um jogo de formas. Quando era apenas tantas, fazia pinhos de sal. Fazia 50, ou 100, ou 200, fazia o que quisesse. Depois, chegava ao pintor,
levavam as outras. Para o patrão, também levavam uns quantos. Para um colega do patrão, também uns quantos. Dávamos assim à malta, não era vendido, era dado. Assim? Hã? Olha, estou aqui com meus amigos, aqui a fazer uma filmagem. Já vou. A rapariga, quando chega a hora que não estou em casa,